Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 23 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato, o Ibov até está apontando aqui para onde está a imagem ali do inscreva-se. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem inscreva-se, se estiver aparecendo ela para você, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer aí a opção de se inscrever gratuitamente aqui no canal Dalto Vieira Invest. Ibovespa, queda muito forte no pregão de hoje, queda de 2,34%. Antes de dar continuidade aqui aos comentários em cima do Ibovespa, nesse pivôzão de baixa que montou o Ibovespa aqui no canto superior direito do seu vídeo tem um card aqui que você clicando nele, você vai ter aí os procedimentos para que você possa seguir esses procedimentos e testar gratuitamente o serviço aí de recomendações de compra e venda, chegando tudo no seu celular, no seu desktop. As carteiras de ações, tem atualização da carteira exponencial na segunda-feira. E carteira também perspectiva, que é a carteira mensal, e informações relevantes durante o pregão, tudo isso no seu celular, no seu desktop, para que você possa ficar antenado aí de maneira geral com o mercado, não só aqui através do canal aqui no YouTube. Então o Ibovespa montou um pivô de baixa dentro do que a gente falou, dentro do que eu comentei na videoanálise de ontem. A sinalização de ontem foi uma sinalização negativa. Essa forma de subida aqui, na minha leitura, aumentava a probabilidade de se ter um movimento para baixo. E aí o Ibovespa, com esse candle, aumentou essa chance disso acontecer e confirmou no pregão de hoje. A perda da mínima no pregão anterior aumentou a probabilidade de queda, buscando uma região de suporte que eu tinha comentado no gráfico semanal, desculpe, no gráfico diário mesmo, aqui para trás. Ó. Essa região sendo a região um pouco mais importante de suporte, bateu lá e parou em cima desse patamar. Região na faixa dos 97.623, fechou 97.667, até o patamar de 97.457, zona de suporte. Mas dentro desse pivô gerado, pegando aqui os números do Fibonacci, a expansão alternada do Fibonacci, a gente tem aqui a projeção de queda desse pivô de baixo. Primeira projeção já atingida e a segunda projeção na faixa dos 94.821. Se eu traço uma linha aqui horizontal, vai coincidir ali com a região de topo anterior no gráfico diário. Só que antes desse patamar tem outra região aqui, que é uma região por volta dos 96 mil pontos, que é esse fundo aqui anterior. Até um pouquinho antes também, se eu der um zoom menos, tem outro patamar aqui também de antiga resistência, podendo funcionar como suporte, uma região que fechou só uma vez abaixo e já voltou para cima. Então é outro patamar também para ficar atento na próxima semana, 96.552. Enfim, maior probabilidade nesse momento de caminhar para essa faixa de 96.552 até um patamar de 94.821. Se eu pegar no gráfico semanal aqui esse movimento anterior de subida, colocar os números do Fibonacci em cima desse movimento, a gente vai ver que a retração de 61,8% Fibonacci fica justamente nos 96 mil pontos, que tem um topo anterior no gráfico semanal, enfim, uma região que vai se tornando-se mais relevante. Eu já comentei uns 96 mil pontos no gráfico diário. Enfim, a chegada nesse nível pode trazer justamente pressão compradora para gerar um novo fundo ascendente aí no gráfico semanal do índice Bovespa. Mas por enquanto, fechamento uma vez abaixo da média móvel na semana passada, volta a ficar abaixo da média móvel, tentou voltar para cima, já essa região já passou a funcionar como patamar de resistência, região aí que é agora de 99.136 a 100.438, região agora de resistência para o índice Bovespa, desafio para voltar aí para cima para o índice Bovespa. Então, por enquanto, dentro do contexto, dentro do cenário apresentado para essa semana, como terminou essa semana, o caminho mais provável seria buscar níveis de suportes mais baixos para o índice Bovespa. A sinalização para mudar essa expectativa de queda, essa perspectiva de queda gerada para a próxima semana, de se ter não necessariamente uma semana de baixa, mas de se ter o teste da região de suporte, para mudar essa expectativa, essa probabilidade de ter o teste dos suportes, por volta dos 96 mil pontos ou até mesmo mais abaixo, teria que gerar algum candle aqui forte no gráfico semanal semana que vem, fechar acima da média e melhor ainda, fechar acima de 101.469, máxima dessa semana, porque aí voltaria para cima desse patamar aqui, aí voltaria a trazer os 100 mil pontos como um patamar de suporte para gerar fundo ascendente no gráfico diário, que aí sim traria um aspecto mais positivo. Retorno para cima desse patamar que eu estou sinalizando ali no gráfico semanal significa dizer o quê? A mudança da tendência, anular a atual tendência de baixa de curto prazo no Ibov. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato a sua audiência por prestigiar meu trabalho diariamente, não só aqui na videoanálise, mas também
nas lives, nas análises especiais. As lives é o radar do mercado que eu faço aí todo dia a partir das 10h45. Índice futuro, pivôzão também de baixa, gráfico de 60 minutos. A gente teve aqui a continuidade da tendência baixa. O mercado abriu aqui. Enquanto estivesse respeitando esse patamar, gerar sinalização de para baixo, eu comentei isso na live hoje. Na live de hoje, gerasse alguma sinalização de baixo, topo descendente, um gráfico de 30 ou de 60 minutos, muito mais para buscar a operação de venda. O mercado se desenhou dessa forma, veio forte para baixo, continua dentro da tendência de baixa. Possibilita ainda a chance de se ter o quê? Algum recuo, alguma correção, mas mantendo sua tendência de baixa. Gerando sinal de baixa, abriu subindo e gerou sinal de baixa no decorrer da segunda-feira, abaixo desse nível aqui, abaixo de um suporte, antigo suporte agora que pode funcionar como resistência 99,380, veio para baixo, ou mesmo da média, abriu subindo, veio para cá, gerou sinalização de topo no G60, G30, volta a ficar muito mais interessante para a ponta vendedora. Abriu também caindo, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Assim como também, após gerar um sinal de baixa no G30 ou no G60 mais próximo das zonas de resistência, fica mais interessante para voltar a trabalhar na venda de topo descendente ou até mesmo pivô de baixa aqui nessa região, ou seja, após sinalização para baixo. Abriu subindo, gerou aqui a superação da máxima dessa última hora de pregão, que está aqui das 17 às 18 horas. Fica um pouco mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente. Não buscaria muito pivô de alta. Fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, tentando pegar um movimento de subida que pode vir a buscar essa região que eu acabei de citar. Aqui foi um fundo também, uma tentativa de fundo no G60, 99,375, junto com os 99,380. Enfim, uma região que torna-se relevante como resistência. Aí acima disso, outro nível relevante de resistência seria essa faixa aqui de pontos, que é a região ali na casa dos 99,740 a 99,885. Então, por enquanto, abriu subindo, fica um pouco mais para a operação na ponta compradora. Tentou subir de maneira fraca, gerou sinalização de topo descendente, volta a ficar para a ponta vendedora, o mini índice que seria a favor da tendência, mais favorável para se trabalhar na venda e exigir menos para cima, para a compra. Dólar, semana forte do dólar, semana com alta de 2,75% neste momento. E dólar apontando, vou jogar o semanal aqui, dólar apontando para essa zona de resistência. Se a gente tirar aqui a questão do ajuste, o dólar está em cima de uma resistência. Tirando a questão do ajuste, o dólar está em cima dessa resistência aqui do topo anterior, 4.127 pontos, mas com uma bela movimentação para cima, anulando qualquer viés de baixo, ficando mais apontando para cima, e depois disso seria qual outro nível de resistência para o dólar? Região de 4.180. Aí vem ainda um patamar de 4.208,50 e mais acima a região dos 4.216,50. São os níveis de resistência mais acima. Lembrando que a gente está falando do gráfico semanal, então a gente está falando aqui de poder ali, ou seja, tem mais 100 pontos aí basicamente para cima, 70 a 80 a 100 pontos para chegar nesse nível dos 4.216,50. Indo aqui para o gráfico de 60 minutos, tendência de alta, gerou ali uma sinalização para baixo, mas logo na sequência já reverteu para cima, fica até mais claro no gráfico de 30 minutos, essa sinalização de fundo, a partir desse momento que gerou sinalização de fundo, fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, muito mais, ou pivô de alta no gráfico de 5 minutos, muito mais interessante para ponta compradora. Volta a ficar aqui agora dentro de um contexto de ter correção, a tendência que ficou de forma indefinida, mas vai ficando com um cenário de correção no tempo, para ainda ter algo mais para cima. Logo, dentro dessa leitura, movimentação para baixo aqui, chegando nessa região de suporte da média, ou até um pouco mais abaixo, a região aqui na faixa dos 407 a 403. Gerou aqui, bateu nessa região, abriu caindo, bateu nessa região, proporcionou sinalização de fundo no G30 ou no G60. Volta a ficar interessante para se trabalhar na ponta compradora, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, também fica interessante para compra, fundo ascendente, preferencialmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dentro do atual contexto, se eu jogar aqui no gráfico de 5 minutos, ficaria de que forma? Vem aqui para baixo, bate aqui no nível de suporte, se gerar topo descendente aqui nessa região, para baixo da média, um pouco mais para se buscar a operação de venda, a favor justamente do gráfico de 30 minutos, de se ter um movimento aqui para baixo, de testar a média móvel de 13 períodos e depois gerar nova sinalização para cima. Então, dólar num cenário mais positivo para se buscar operações de compra a favor da tendência de um movimento de subida no G60 ou no gráfico de 30 minutos. O movimento para baixo do gráfico de 60 ou de 30 minutos é contra a tendência, logo
exigiria menos para baixo das operações de venda. Exigir menos para baixo em termos de objetivo, de projetar o objetivo não muito longe, em termos de relação risco-ganho. Petrobras, que tinha fechado o pregão ontem com a queda, ou seja, cenário de indefinição, difícil de se trabalhar numa compra de swing trade, a ação foi lá, gerou um candle forte para baixo, devolvendo basicamente a alta do pregão de quarta-feira. Aí o ativo volta a ficar com uma probabilidade maior de continuar seu movimento de baixa, porque a tendência continua sendo a tendência de baixa, os topos continuam sendo descendentes, apontando agora para o suporte imediato na faixa dos 24,02 a 23,91 e depois disso uma mínima em 23,68. Gráfico semanal sem sinalização ainda positiva, está abaixo desse suporte, fechou abaixo e não conseguiu voltar a fechar acima. Então o viés continua sendo de baixa ainda no curto a médio prazo em cima de PETR4. A sinalização mais relevante que poderia acontecer é um retorno do preço numa determinada semana, por exemplo, semana que vem fechando acima dos R$26. O que isso representaria no gráfico diário? A mudança da tendência. Por exemplo, se fizesse isso aqui, ó, gerasse ali um pivô de alta, seria uma sinalização relevante de retomada da tendência de alta de curto prazo e, consequentemente, uma expectativa maior de subida pelo gráfico semanal, de anular uma tendênciazinha de baixa nesse momento pelo gráfico semanal. Então, viés ainda de baixa no curto prazo para PETR4. E aí, falando, já falei nas questões de suportes, lembrando que se perder essa região mantendo-se nessa expectativa maior de queda, o suporte mais próximo pelo gráfico mensal, primeiramente 22,44 e depois 21,94. Vale 3, pregão de hoje, tentou ali subir, mas perdeu força, perdeu a mínima do pregão anterior e segue aqui apontando mais para baixo. Lembrando que eu falei ontem, sinalização fraca para cima de subida, segue com o viés mais de baixa também na Vale 3. Perdendo aqui, está voltando para cima da região dos 43,16, sem sinalização ainda de alta no gráfico semanal, está em cima do patamar de suporte. Sinal de alta aqui no gráfico semanal que terminou com a semana em queda 0,94. Já na PETR4 a semana terminou com alta de 1,55%, mas é mantendo um cenário mais negativo de ter fechado ali para baixo da região de suporte. Então, voltando aqui para a Vale 3, no gráfico semanal, abaixo desse nível aqui, tem uma região de R$ 42,36 e depois a gente falaria mais na faixa dos R$ 40,51 em termos de suporte. Quanto mais ela esticar aqui para baixo em relação à média, mais interessante seria para se arriscar algum tipo de compra contra a tendência, que nesse momento não vejo entrada para compra na Vale 3, cenário mais para baixo mesmo no papel. IP3, Ipera, gerou a nossa saída da posição, ou seja, stop reposicionado para baixo dessa mínima aqui, gerou a saída basicamente ali na abertura do pregão, ativo fechou em queda de 1,08%, essa operação gerou aqui na Ipera uma perda de 0,51%, e isso representou uma redução de 0,07% do capital total. Lembrando, foi entrada aqui nesse candle, no mais próximo aqui do fechamento desse candle. O mercado gerou aquele movimento de subida e não conseguiu deslanchar, perdeu força, conforme comentado na última videoanálise, e por esse motivo, stop reposicionado, ou seja, um stop mais curto do que era o inicial, que era aqui mais para baixo. Então, a operação foi encerrada aí no pregão de hoje com um stop parcial, um leve stop nessa operação. Já na GUAR3, a saída aconteceu na perda da mínima do pregão anterior, conforme também comunicado na última videoanálise, também enviada a mensagem de reposicionamento de stop tanto em GUAR3 como em IP3. E esse ativo proporcionou aqui uma perda de 2,74% na operação e isso representou uma redução de 0,3% no capital total. Nesse momento, no mês, alta ainda de 4,56%. Indo aqui para a B3SA3, só para mencionar em relação a GUAR3, com essa sinalização aqui ela gera um pivôzinho de baixa, aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo, ou seja, aumentou a chance de ter uma correção de todo esse movimento de subida no gráfico semanal, ter algo aqui um pouco mais para baixo que pode buscar suporte imediato, mais próximo na região dos 19,11 a 19,09. Aqui nessa região, para baixo até dessa região, ficou mais interessante para se buscar algum tipo de compra, seja pelo gráfico semanal ou até mesmo arriscando uma compra contra a tendência no gráfico diário. B3SA3, ativo que vinha em topos e fundos ascendentes, não desarmou isso ainda, mas esse fechamento mais forte para baixo da média aumenta a probabilidade dessa ação anular a sua tendência de alta de curto prazo. Ou seja, aumenta a chance de perder aqui esse suporte, aumentou a chance de perder essa região de suporte 43,35 a 42,83. Gráfico semanal depois de um longo movimento de subida, a perda da mínima dessa semana, 43,20, aumenta a probabilidade de se ter movimento de correção nesse ativo.
continua sendo ainda um ativo forte em relação à média, porque se você comparar o comportamento do preço da IP3 para o Ibovespa, você vai visualizar que o Ibov já está caindo há mais tempo. Aí a B3/CA3 ainda nem sequer perdeu a questão da última mínima ascendente, que foi dessa semana. Então, por enquanto, ainda está mais forte do que a média, mas aumentando a probabilidade nesse momento de ter algum tipo de correção da tendência de alta de médio prazo, inclusive de até anular a tendência de alta de curto prazo, que é do gráfico diário, de perder essa região dos 42,83. Vários papéis já mudaram sua tendência de curto prazo, inclusive alguns de médio prazo, e outros papéis que eu estou destacando aqui já dando indícios dessa mudança de tendência, ou seja, uma dificuldade de subida já, ou seja, um movimento mais picotado para cima sem gerar sinalização de força. Rente 3 da mesma forma, uma dificuldade para subir, congestionado, volta a fechar abaixo da média, tem um suporte aqui da congestão. Essa é o patamar principal de resistência desse ativo, ali por volta dos R$ 47,69, R$ 47,71, até o ponto mais alto R$ 45,90, R$ 45,71, R$ 45,69, até o ponto mais alto R$ 45,90, zona de resistência da congestão. Dificuldade para subir e agora fechamento para baixo da média e batendo já em cima do patamar de suporte mais relevante nesse papel, mas com probabilidade maior de se ter uma correção até um pouco mais para baixo. Qual o suporte imediato? Essa região dos 43,49. Abaixo disso, vejo o suporte mais relevante apenas lá na faixa dos R$ 42,50, seguido de R$ 41,98. No gráfico semanal, a gente pode ver que o papel perdendo a mínima dessa semana, 43,23, aumenta a probabilidade de vir a testar a média móvel exponencial de 3 períodos, que faz bastante tempo que esse papel não testa essa média aqui, olhando para os zigue-zagues anteriores. Ó. Sobe, gera movimento para baixo, bate na média, testa ali levemente a média, volta para cima, testa a média novamente, gera sinalização para cima e aqui deu uma esticada para cima. Então, como ficou mais esticado para cima, movimento mais longo no tempo, inclusive, aumenta-se a chance de se ter algum tipo de correção aí na rente 3. Localiza. Raio 3 também, ó, fechamento para baixo da média, ativo que vinha com topos e fundos ascendentes, assim como a B3/CA3 vai apontando para mudar a sua tendência, para deixar pelo menos aqui a tendência indefinida no curto prazo na perda dos R$ 21,82. Suporte mais abaixo disso, região de R$ 21,67 a R$ 21,47. Seria outra região mais relevante em termos de suporte para esse papel, mas olhando também para o gráfico semanal, movimento mais longo para cima, correção pequena, então tende a não ir tão longe para cima. Candle forte para baixo, engolfo de baixo no gráfico semanal, aumentando a chance de testar a média móvel exponencial de 3 períodos, enfim, fazendo uma correção um pouco maior no preço ou no tempo de todo esse movimento aqui de subida. Abaixo dessa região que eu comentei ali, em torno de R$ 21,47, R$ 21,40, tem aqui outro nível importante de suporte para raio 3 em R$ 20,65. E para falar também aqui de BPAC11, ativo que terminou o pregão de hoje com queda de 15,19%, um destaque aí de baixa, anulou sua tendência de alta, Logo na abertura do pregão eu recebi uma pergunta, eu li até uma pergunta, um pedido de análise na live no Radar do Mercado, informando, será que tá boa para compra, né? Perguntando, dá para compra, porque caiu bastante, né? Abriu caindo ali basicamente mais de 11%. E a minha avaliação foi a seguinte, eu não vejo como compra. Por quê? Porque acabou de anular a tendência de baixa em um único pregão. E quando tem essas quedas muito fortes, o que eu tenho como comportamento em termos de gerar uma nova entrada é aguardar alguma sinalização de perda de força no atual movimento de baixa ou buscar o gráfico intraday para fazer operações de day trade, né? Seja de compra ou mesmo de venda. Mas como estava dentro do movimento forte para baixo, fica mais para uma operação na ponta vendedora a favor do atual movimento de baixa. Ou seja, o papel esticou mais para baixo, caiu aí mais de 15%. E se a gente olhar para o gráfico semanal, assim como eu comentei em B3/CA3, Rente 3, olha o tempo também de movimentação para cima sem uma correção devida nesse papel. Então agora aumentou a probabilidade de vir a testar efetivamente a média móvel de 13 períodos, podendo vir até um pouco mais para baixo. Ou seja, o cenário de curto prazo
da BPAC 11, que era um cenário de curto prazo, era um cenário bom, de fundos ascendentes, o ativo vinha com um processo bom de subida, mas para quem estava comprado, basicamente girou sinal de saída, porque anulou a tendência de alta aqui nesse nível, e para buscar uma nova possibilidade de entrada, aguardaria algo mais próximo, pelo menos pelo gráfico 60 minutos principalmente, mais próximo ali da região dos 54,39 a 53,72. Se a gente olhar para o G60, gerou um candle ali de reversão, um martelo, mas um candle grande em relação à distância aqui do preço, ou seja, a relação risco-ganho já não é das mais satisfatórias para uma operação contra a tendência. Teria que arriscar bastante na superação da máxima desse candle, com stop aqui embaixo para tentar pegar um repique de alta. Me interessaria mais por esse repique de alta, se esticar mais para baixo no G60, testando antes essa região aqui de suporte que eu acabei de citar no gráfico diário. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento, nessa análise semanal. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.